ajudando você a proteger os seus dados. É isso aí, pessoal. Muito bom dia. Seja muito bem-vindo a mais um programa Direito e Tecnologia. Eu sou Rafael Costa e estou aqui para falar com você sobre os mais diversos temas conectados ao direito digital, a segurança da informação, a proteção de dados e a tecnologia da informação. É isso mesmo. E aí, gostou da nova vinheta aí do programa? Pois é, a gente deu uma mudada, é sempre bom mudar, não é mesmo? A gente deu uma mudada aí, falei pro Toninho, vamos dar uma mexida nessa vinheta, porque a gente sempre tem que estar mudando. Pessoal, olha só, hoje eu quero conversar com você sobre um tema, né? O tema relacionado à proteção de dados. E eu quero falar contigo sobre a primeira multa aí aplicada pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados para uma empresa chamada Telecom Infoservice. Então, a Telecom Infoservice é a primeira empresa a ser multada pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Então, eu ouvi bastante nas pessoas dizendo, poxa, será que essa lei, a LGPD, será que ela vai pegar? Será que ela não vai? Será que não é aquela coisa que é muito incêndio, daqui a pouco todo mundo esquece desse assunto? Pessoal, eu nunca tive dúvidas, lógico, sou um profissional dessa área, mas isso aqui nós estamos falando de uma lei federal, a lei número 13.709 de 2018, a LGPD. Então, é de extrema importância a chegada dessa lei no nosso ordenamento jurídico. E por quê, gente? Por que é importantíssimo que tenhamos aí atenção à Lei Geral de Proteção de Dados? Porque dados pessoais, eles são extremamente valiosos. Eles são extremamente valiosos. Eu já digo aqui, eu sempre falo isso para você aqui no programa Direito e Tecnologia, que os dados pessoais hoje, eles são tão valiosos, que você está numa rede social e não paga nada para estar nela, né? Então, por que será? Porque você contribui de outra maneira. Você contribui com os seus dados, né? Então, a partir do momento que o dado ele passa a ter essa importância, é muito interessante que as empresas elas tomem cuidado ao tratarem seus dados pessoais, né? Deixa eu fazer um convite aqui para você que está aí me ouvindo pelas ondas da Rádio Vibe Mundial 95,7 FM de São Paulo. Eu vou convidar você para vir aqui uma live comigo aqui no meu Instagram, rafael.luiscosta, rafael.luiscosta. Venha para a live, interaja comigo e a gente vai aí bater vários papos, traga perguntas e no momento exato eu vou responder para você, ok? Então, para você que ainda não conhece a LGPD, a LGPD é uma lei que foi promulgada em 2018, fez o maior barulho quando chegou, porque as pessoas não deram ali, pelo menos a grande maioria, sem seus profissionais da área e né, os operadores do direito, outras pessoas não deram tanta importância quando essa lei chegou, quando essa lei entrou no nosso ordenamento jurídico, quando ela foi promulgada. Só que ela fez muito barulho quando ela foi de fato, quando ela entrou em vigor em 2020. E 2020 não tem como esquecer desse ano, não é? 2020 foi aquele ano da pandemia, aquele ano terrível que nós passamos aí, algo, pelo menos por nossa geração, aí nunca vivido antes. E a Lei Geral de Proteção de Dados, ela chegou em meio a tudo isso, né? Poxa, pandemia, agora as empresas precisam se preocupar com os dados pessoais. Então, a NPD, ela flexibilizou. A NPD é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, tá, gente? Ela flexibilizou aí
Então, a entrada das sanções administrativas, que são previstas lá no artigo 52 da LGPD, elas passaram a valer somente em agosto de 2021. Então, a lei entrou em vigor em 2020. Em 2021 é que as sanções administrativas passaram a valer. Com a chegada da Lei Geral de Proteção de Dados, pessoal, entrou também aí em ação, né, uma constituição de um órgão regulamentador, um órgão que vai fiscalizar se as empresas, se aqueles que tratam dados pessoais, se eles estão realmente observando, né, o que a LGPD ela traz. E quando se fala de LGPD, todo mundo imagina o seguinte: isso daí é para grandes empresas, né? A minha empresa, eu que sou pequeno aqui, eu que tenho uma empresa de médio, pequeno porte, não tenho que me preocupar, né? Quem trata dados de verdade mesmo são as empresas maiores, essas companhias aí, essas big techs, né? Essas sim. Pois é, mas não é bem assim, pessoal. Não é bem assim, e a gente acabou de ver isso na prática. Porque a empresa multada, ela não é uma empresa de grande porte. É uma empresa de médio para pequeno porte. E o que chama a atenção é que é uma empresa de telemarketing. É uma empresa de telemarketing. Eu estive num podcast ontem, lá do querido Dr. Danilo, e eu disse para ele que o Código de Defesa do Consumidor, né, ele realmente foi um marco importantíssimo no nosso ordenamento jurídico. Só que a Lei Geral de Proteção de Dados, ela é o Código de Defesa do Consumidor 4.0. E por que eu digo isso? A empresa multada, ela está muito conectada ao consumidor. Ela está muito conectada ao consumidor. E, veja, ela trata dados consideráveis aí, né? Em larga escala, acredito. Tá? E o que levou essa empresa a ser multada? Gente, a questão da LGPD é que ela pode ser acionada tanto no âmbito judicial quanto no âmbito administrativo. Então, essa empresa ela foi denunciada por alguém que observou que, olha, a empresa ela não respeita aí a Lei Geral de Proteção de Dados. Ela me liga a hora que quiser, não me informa como obteve meus dados, não me informa os cuidados com os meus dados, e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados foi investigar. Ela foi investigar. E chegando lá, realmente, a empresa ela não seguiu aí as recomendações da Lei Geral de Proteção de Dados. Gente, multa já está acontecendo, já está valendo. A lei foi promulgada em 2018. 2020 entrou em vigor. Então, se eu for para pensar, já temos aí 4 anos e pouquinho já da lei aí no nosso ordenamento jurídico. Então, o que essa empresa, quais foram aí as sanções impostas a essa empresa pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados? A primeira foi uma advertência sem imposição de medidas corretivas por uma infração ao artigo 41. O que diz o artigo 41, gente? O artigo 41, ele prevê a indicação de um encarregado de dados, um DPO, né? O artigo 41, ele exige que a empresa ela nomeie um encarregado de dados. Por quê? É o DPO, né? Ou encarregado de dados, gente, DPO e encarregado de dados é a mesma coisa, tá? Que a nossa lei deu o nome de encarregado de dados. A lei europeia, lá, o Regulamento Geral de Proteção de Dados da União Europeia, ele trata como DPO, ok? Então, quando eu falar encarregado de dados ou DPO, é a mesma coisa. Então, essa empresa, ela não apontou um DPO, ela não publicizou quem era o seu DPO. E eu considero esse o erro mais grave dessa empresa. Não ter um profissional para trabalhar, para adequar a empresa
a Lei Geral de Proteção de Dados e, pior, não ter alguém para falar com a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Então você aí que acha que colocar um banner no seu site de política de privacidade, dizendo que você está apto, não, isso não é se adequar à LGPD, tá bom? Se alguém te disse isso, eu lamento te informar, mas infelizmente você caiu numa armadilha. Estar adequado à LGPD é muito mais do que um bannerzinho no site e um termozinho de consentimento ali. Isso vai muito além. Por quê, pessoal? O que importa para a LGPD é entender como você trata dados, o que você faz com esses dados, com quem você compartilha esses dados, e tudo isso precisa estar documentado. Um outro ponto também que essa empresa não se atentou foi no registro de tratamento das informações. Então, como assim, Rafael? Veja, eu preciso registrar os processos dessa empresa, eu preciso ter, nesses processos dessa empresa, eu preciso entender como esse dado entra, como é que ele sai, com quem ele foi compartilhado, qual categoria de dados, se você trata dados pessoais comuns, se você trata dados pessoais sensíveis. Gente, eu estou dizendo aqui empresa, mas eu vou fazer uma observação de que a LGPD não se aplica só para pessoa jurídica, tá? Ela também se aplica para pessoa natural. Tem lá algumas pessoas que não precisam se preocupar com a LGPD, mas são poucas, né? Então são poucas. A grande maioria, a área da saúde, a área do telemarketing, qualquer dessas áreas, elas precisam estar atentas à Lei Geral de Proteção de Dados. Então, outro ponto também que aconteceu com essa empresa é que ela não apontou uma base legal, uma hipótese de tratamento. Como assim uma hipótese de tratamento? A LGPD, ela não veio para proibir você de tratar dados pessoais. Ela simplesmente quer que você justifique o porquê você está tratando aqueles dados pessoais. E o que é tratar dados pessoais? Muita gente às vezes fala assim, não, aqui a gente não trata dado pessoal. Não, não. Você não consulta o dado? Você não compartilha o dado? Você não copia o dado? Você não faz backup do dado? Isso é tratar dado, gente. Toda a ação que você faz com um dado, você está tratando esse dado. Então, veja, se você não registra isso, como que o dado entra, como é que ele sai, para a NPD você cometeu uma falta. E você tem que mostrar isso, você precisa apresentar isso. Então, um ponto é, a empresa ela não conseguiu elaborar uma hipótese de tratamento para esse dado. Ela simplesmente não apontou nenhuma base legal, então ela também violou o artigo 7º da lei, que aponta as bases legais. Então você que está me ouvindo aqui, você que tem uma clínica, uma empresa de telemarketing, que seja, a partir do momento que você trouxe aquele dado para dentro do seu banco de dados, você tem que qualificar essa base. Como é qualificar, Rafael? Você precisa encontrar uma hipótese de tratamento que permita você a tratar esses dados. Então, vai ser o consentimento? Vai ser uma execução de contrato? Vai ser um cumprimento de obrigação legal? Não sei. Vai de caso para caso. O que ocorre é que você precisa apontar uma hipótese de tratamento. Então, veja, e aí, né, como houve essa violação ao artigo 41, houve a violação ao artigo 7º, consequentemente, gente, vai haver violação ao artigo 18, que é o artigo que prevê aí os direitos dos titulares. Por quê? O titular ele tem o direito de saber quais dados você trata a respeito dele, quais dados você possui em sua base, por que você está armazenando esse dado,
Se esse dado possui transferência internacional, você sabia que quando você coloca o seu dado em nuvem, você pode estar enviando ele para um outro país? E aí acontecer uma transferência internacional? Lá prevista no artigo 33 da LGPD? Então veja, tudo isso é um programa de privacidade com foco na LGPD que vai verificar. É um programa de privacidade com foco na LGPD que vai organizar todo esse tratamento de dados e esses cuidados com o dado pessoal. Por que a gente sempre fala aqui, que a gente sempre problematiza essa questão dos estabelecimentos estarem pedindo o seu CPF para tudo? Porque eles sequer mostram um termo de consentimento do que vão fazer com esse dado. Eles não mostram um termo de consentimento para que você tenha ciência, para que você assine, para que você dê o consentimento e que, consequentemente, se você quiser, você revogar esse consentimento. Então, a multa que essa empresa tomou, para uma empresa de pequeno para médio porte, ali, a primeira multa foi uma multa simples, no valor de R$ 7.200, por infração ao artigo 7º, que eu disse aqui para vocês que prevê aí as bases legais. E a outra foi uma infração no artigo 5º do regulamento da fiscalização, que também é o mesmo valor, de R$ 7.200, o que totalizou aí em R$ 14.400. Olha, para uma empresa pequena, eu acho que pesa, né? Um valor desse de graça, assim, uma multa que você poderia ter evitado. Então, veja, isso aqui, gente, é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados se posicionando, dizendo, olha, levem a sério o tratamento de dados pessoais. Levem a sério o tratamento de dados pessoais, porque isso é de extrema importância. Para quem acompanha o programa Direito e Tecnologia aqui, sabe disso. E você, microempresário, você, empresário de pequeno porte, médio porte, que trata dados pessoais, que tem um banco de dados aí, que você faz um marketing disso, que você se utiliza disso para fazer aí, para trabalhar, observe a Lei Geral de Proteção de Dados. Você sequer tem uma política de privacidade interna monitorando isso, você tem uma política de segurança da informação, você tem uma política de qualidade de senhas, porque como que você garante que seus dados não serão invadidos? Em primeiro lugar, observando as senhas, né? Então veja, quando uma empresa ela traz aí a LGPD para dentro da sua casa, ela ganha muito. Ela ganha muito, porque a segurança da informação, ela vem de brinde, digamos assim. A LGPD, não existe LGPD sem segurança da informação, né? Então, veja, a partir do momento que você trata dados, coleta dados pessoais, trabalha com esses dados pessoais, você está tratando dados e precisa observar a Lei Geral de Proteção de Dados, gente. Isso não é brincadeira. Observe que a gente acabou de ter a primeira multa, e infelizmente é a primeira de muitas. Mas isso aqui é para mostrar a importância que o dado pessoal tem para uma sociedade digital como a nossa. Então você, para quem acompanha aqui, sabe que através do seu comportamento de compra, por exemplo, no e-commerce, o seu comportamento de consumo, eu sei exatamente o que te oferecer. O que é isso? Poxa, estou verificando como você compra. Como que eu estou verificando? Por meio do seu perfil, por meio do seu dado pessoal. Então, gente, é de extrema importância que as empresas se atentem a isso. E, de novo, o ponto mais grave aqui da Lei Geral de Proteção de Dados, dessa infração, dessa multa que essa empresa vai tomar, claro que cabe recurso, é um processo administrativo, ainda cabe recurso, mas o ponto é que a empresa não tem um DPO, não tem um encarregado de dados.
E isso é realmente um problema, porque se ela não apresentou um DPO, ela não vai conseguir fazer tudo agora. Né? Agora, né, depois disso tudo, vai ter que correr atrás para fazer e vai ver que, poxa, poderia ter sido feito antes. E vai ver como a empresa roda muito melhor. Tá? Agora, deixa eu dar um recado para você aqui. Esse assunto tá sendo interessante para você? Você acha que faz sentido para você que está me ouvindo aí do outro lado? Pessoal, sabe uma outra coisa também que eu quero deixar aqui registrado para que você tome cuidado? É com o registro da sua marca. De nada vale tudo o que você fez, poxa, desenhou, pensou em cores, criou logo e de repente não registrou a marca, né? Não tem sentido, gente. Faça assim, ó. Procure a PA, Produtores Associados. Eles são agentes da propriedade industrial e eles podem te ajudar com essa questão. Porque de repente você está usando a marca que alguém já lançou e você pode ter problemas com isso. Como que você aciona a PA? Você pode entrar em contato pelo 11 9 7539 6527. 11 9 7539 6527 e fale lá com a Rosana Galizzi. Até porque, gente, marcas e patentes, esse assunto merece registro. Deixa eu ver o que o pessoal está falando aqui. Silvinha está dizendo assim, isso se encaixa no que você está falando? Eu não entendi muito bem sua pergunta, Silvinha. Manda outra aqui para eu poder entender, tá? Então, gente, o ponto é que a Lei Geral de Proteção de Dados, ela visa a proteção dos dados pessoais, tá? Dados pessoais. Nome, RG, CPF, esses são dados pessoais comuns. Eu já falei aqui já fiz aqui alguns programas falando só da Lei Geral de Proteção de Dados e trazendo alguns conceitos aqui também, tá? Então, gente, como estar atento? Como se preparar para isso? Você aí que é pequeno e não tem condições de pagar uma consultoria, né? Pessoal, eu preparei um curso fantástico para você. Um curso chamado Seja um DPO. Seja um DPO. Como é que funciona esse curso? Eu criei ali todo o conceito de LGPD conectado à tecnologia e à segurança da informação. Por quê? Porque eu sou um advogado especialista em segurança da informação. Então, eu trago aí o conhecimento do direito unido à tecnologia. Como que você pode fazer para acessar e começar a estudar esse curso? Vai no link da minha bio aqui no Instagram, rafael.luizcosta, rafael.luizcosta. Vai aqui no link da bio. Clique no link da bio, você procure lá o curso Seja um DPO. Tá fácil, Seja um DPO. Gente, tá com valor, uma promoção que eu tô fazendo aqui. Para quem tá ouvindo aqui agora, olha. Vai lá, só acessar, clicar e já vai cair lá para comprar. Comece já, o curso já tá inteirinho gravado, mas eu vou sempre atualizando com novas informações, com tudo isso que vem acontecendo e você vai ter acesso por um ano. No Instagram, rafael.luizcosta, rafael.luizcosta, ok? Luiz com Z. Deixa eu ver aqui, estão dizendo... Advogando, um abraço, querido. Muito importante conhecimento da LGPD, obrigado. A Silvinha está falando aqui que o pessoal não tem muito comprometimento. Você vai dar algum curso para as novidades da lei? Então, é esse curso aqui, tá, querida? No Instagram, lá na bio, clica lá no curso Seja um DPO e você vai ficar por dentro disso e eu vou atualizando. O curso tá fantástico, tá saindo do forno, vai lá e assista, assine e divirta-se. Gente, o meu tempo na rádio está chegando ao fim, tá bom? Esse foi o programa Direito e Tecnologia. Eu sou Rafael Costa. Eu deixo aí um grande beijo no seu coração e eu fui. Tchau!